Tudo bem, Desirê? Tudo ótimo, boa noite a todos. É uma honra recebê-lo aqui, deputado Eduardo Bolsonaro, e também, calma, querido, vocês que estão nos assistindo. Eu não sei vocês, mas mais cedo eu não estava conseguindo ouvir o deputado. O áudio para vocês está tudo ok? Se estiver, por favor, escrevam aí. Aproveito para pedir que vocês já curtam, deixem aí seus comentários, suas perguntas para o deputado. A gente sabe que é um tempo bem corrido, mas a gente vai fazer questão também de tentar ouvir a nossa audiência para saber o que vocês querem. Saber de informação com relação ao deputado. Eu É vou que meu pedir, microfone deputado, estava no mudo. Deixa eu testar de novo aqui, tá ok? Acho que agora vocês estão me ouvindo, ó. Não, seja Agora bem-vindo. sim. eu estava agradecendo a oportunidade, dizendo que eu também sou um seguidor de vocês, tá? Utilizo a Gazeta para me informar e confio no trabalho dos jornalistas da equipe da Gazeta. Agradeço demais a presença, deputado. Bom, o deputado Eduardo Bolsonaro dispensa apresentações. A gente geralmente faz aqui currículo e tal, mas eu queria só acrescentar que lá no. Ele é deputado federal pelo PL de São Paulo, ele é líder da minoria lá na Câmara, ele tem também uma. Ele também é membro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa. Mas vamos direto ao ponto. O deputado ele é o responsável pela organização de um grande evento que aconteceu nesse fim de semana em Santa Catarina, a Ação Política Conservadora, o CEPAC. É um evento que é muito conhecido lá nos Estados Unidos, já está, acho que fez história agora, né, deputado? O senhor falou que foi um divisor de águas lá em Santa Catarina. Como que foi organizar esse evento e o que esse evento significou, na sua opinião? Para mim foi um marco dentro da história do conservadorismo na nossa região. Foi o maior encontro de conservadores de toda a história da América Latina, o que mostra que a direita está viva e o nosso sonho ele segue mais vivo do que nunca. E a verdadeira Copa do Mundo da direita. Várias pessoas influentes, mesmo não políticos, que gostariam de falar. Eu fiquei feliz com esse problema para resolver. Não deu para acomodar todo mundo, mas mostra que o evento ele é valorizado, as pessoas querem se expor, vem ali uma plataforma para levar suas ideias adiante. E eu destaco aqui que, além de toda a grandiosidade, a participação do presidente argentino Javier Milei, que dispensou uma cúpula do Mercosul, que, convenhamos também, né, Mercosul anda meio mal das pernas, muito problema por ali, muita burocracia, deveria ser um bloco mais ágil. E também a presença do Jair Bolsonaro e o apoio do governador Jorginho Melo, de Santa Catarina. Eu destaco aqui que, assim como o Milei veio ao CIPEC em 2022 e não era tão assediado, porque estava iniciando ali a sua ascensão à presidência, nós também tivemos a oportunidade de ver outros prováveis futuros presidentes da América Latina no CIPEC, como é o caso do chileno José Antônio Cast, que perdeu por pouco a última eleição para o Boric lá no Chile, vai novamente concorrer à presidência com um quadro mais favorável para ele. O Eduardo Verasteg, do México, que foi diretor e ator do filme Sounds of Freedom, O Som da Liberdade, junto com o Jim Caviezel, também busca se viabilizar como uma opção para a presidência do seu país. Não esteve conosco agora pela primeira vez, mas sempre está presente, a senadora colombiana Maria Fernanda Cabal, que é do meio do agro, é uma fiel defensora das forças de segurança. Ela não esteve presente agora por uma impossibilidade, mas também se projeta como eventual candidata. E, por último, o meu destaque é para para o Branco Marinovic, que é um potencial candidato, lançou, na verdade, a sua pré-candidatura do CIPEC. Ele é um empresário boliviano e foi tão grandioso o evento que o Evo Morales chegou a responder, criticando, né, Milei e Bolsonaro por estarem no evento onde lança desde o exterior uma candidatura à presidência da Bolívia, dizendo que nós não sabemos o que ocorre com a Bolívia. Olha, nós bem sabemos. Né, tem uma ex-presidente que foi presa através de um sistema ditatorial. A esquerda ela prefere agora na nossa região não copiar esse modelo boliviano e da Nicarágua, que também prendeu possíveis presidenciáveis concorrentes do ditador Daniel Ortega. A esquerda agora ela vai pela linha da inegibilidade, que é o que fizeram na Venezuela com o Capriles e a Corina, né, a Maria Corina Machado, que são alternativas à esquerda, tá? Lá na Venezuela. Não acho que eles são de direita, não. A Maria Corina ela é desarmamentista, participaram
da Internacional Socialista, mas nem assim foi suficiente para conseguirem ter uma eleição limpa na Venezuela. E o caso mais recente é o do Brasil, né, onde Jair Bolsonaro é, sim, uma liderança nacional de direita, talvez de nível nacional o único que se projete para a presidência da República, e de maneira covarde o sistema tenta afastá-lo dessa possibilidade, transformando ele em inelegível por conta de uma reunião de embaixadores e ter resgatado o patriotismo e participado de um 7 de setembro. Então o CIPEC ele serve para tudo isso, para a gente trocar experiências, para a gente entrar no cenário político, para a gente debater as ideias filosóficas, para a gente saber se identificar como conservador e, no final das contas, também, por que não, impedir aquele negócio, né, de conservador votar na esquerda por ocasião das eleições. Então, com pessoas mais conscientes, certamente vai ser mais difícil de Lulas da Silva, Paulo Pimentas, Marias do Rosário e qualquer outro tipo de lixo ideológico da esquerda se aproveitar dos votos da direita. Excelente. Deputado, eu queria aproveitar, já que o senhor está mencionando esse CEPAC, eu quero perguntar sobre o próximo CEPAC, que já foi organizado, planejado para que aconteça em Manaus. E eu achei super interessante, porque a gente sabe que vai ter a COP30 em Belém do Pará, e sendo o estado do Amazonas um outro estado também do bioma amazônico, né? Vocês escolhendo o CEPAC para acontecer ali em Manaus, fica aquela questão, para fazer um contraste mesmo, para mostrar as pautas conservadoras com relação ao que vai ser dito ali na COP30? Qual foi a real intenção de vocês escolherem Manaus como o próximo CEPAC? Desirê, excelente pergunta. É a primeira vez que eu vou falar com a imprensa nesse ponto. Sim, é para fazer um contraponto à COP que ocorrerá em Belém no ano que vem. A gente pretende organizar o nosso evento um mês, talvez um mês e meio antes da COP, propositalmente. E aí o que acontece? Por a gente saber que a gente vai entrar dentro de um terreno onde a esquerda domina e a gente vai abrir uma concorrência a eles para falar que tem uma outra alternativa, que a gente não precisa seguir essa agenda limpinha, sustentável, que no final das contas não tem nada de preocupação com o meio ambiente, mas sim de preocupação com a perpetuação no poder, a gente precisa ter autoridades alinhadas. Se eu faço um evento desse com um governador de extrema esquerda, ele pode perfeitamente, de maneira covarde, acionar os seus cupinchas na justiça e tentar derrubar o evento em cima da hora. Então, o primeiro ponto que eu destaco é que o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, ele garantiu que o evento seria realizado sem problemas jurídicos na Amazônia, que nos ajudaria nesse ponto. Então, o primeiro ponto, a garantia jurídica do evento. O segundo ponto é o que você está destacando, é a questão da COP. E por que isso? Em que pese muita gente de direita não conseguir debater esse tema de maneira apropriada, e às vezes até eu vejo, né, um senador, um governador de direita caindo nessa balela do ESG, da Agenda 2030 da ONU, com bom coração, é verdade. Isso daí nos desperta a necessidade de dizer que isso está errado. Inclusive, no meu discurso no CIPEC, além, obviamente, da anistia, eu ressaltei que a Agenda 2030 e a questão do ESG não são bandeiras da direita. São, na verdade, novos mecanismos de controle do empresariado e da população de maneira geral. E, inclusive, eu destaco que, se a direita saiu vitoriosa, aumentando a sua bancada no Parlamento Europeu nas eleições de junho, isso se deveu principalmente, né, na minha análise, a uma reação a essa agenda verde. Porque aquilo que foi implementado no Sri Lanka, lá na Ásia, né, de proibir os fazendeiros de terem acesso a fertilizantes, o que resultou numa inflação do preço dos alimentos e até desabastecimento, culminou na queda brutal do presidente do Sri Lanka. Essa agenda, que foi desenhada pelos globalistas, e o Sri Lanka ele tinha quase a nota máxima, né, nesse quesito, junto a ONGs, de atender aos requisitos de desenvolvimento sustentável, ESG e etc. Ele tinha nota 98, quando o máximo é 100. Essa agenda acabou sendo copiada parcialmente na Alemanha, na Holanda, na Espanha, e em todos esses países ocorreram os tratoraços. Esses vídeos dos tratoraços, que são protestos de produtores agrícolas, alertando que essa agenda vai reduzir a possibilidade
de produção de alimentos e vai aumentar a inflação dos alimentos e a fome no mundo, essa daí é a principal razão da ascensão da direita na região europeia. Então, na Holanda, onde, surpreendentemente, o Partido dos Fazendeiros conseguiu fazer a maioria do Senado e onde, surpreendentemente, o primeiro-ministro, né, o Geert Wilders, consegue comandar a principal a fração do poder da Holanda, isso se deve a uma reação a essa agenda. E o Brasil, né, como a gente já sabe, acaba adotando, acolhendo aqui essas ideias antigas da Europa. Então a Europa, que já está reagindo a toda essa agenda, no Brasil ela está chegando agora, através de reforma tributária, através de outras políticas ESG, e a gente tem que estar alerta nisso. Então esse é o ponto que a gente pretende destacar no CIPEC de 2025, lá no Amazonas. Muito importante, inclusive, você ter um contraponto, porque a gente sabe que o Lula ele vai utilizar esse discurso ambiental, esse discurso ESG, para se promover internacionalmente, enquanto ele criticava o ex-presidente Bolsonaro por queimada na Amazônia, agora está queimando muito mais, né? Mas, deputado, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, sobre o CIPEC ainda, me chamou muita atenção o discurso do Mário Frias, do Nicolas, eles falando que, assim, principalmente o Mário Frias, nós vamos ficar com o Bolsonaro até o último segundo. Ele estava falando de inelegibilidade, ou seja, muitos dos discursos que eu ouvi lá era isso, Bolsonaro vai se tornar elegível e vai poder concorrer em 2026. E me chamou a atenção, por exemplo, de outros nomes da direita, como o Caiado, o Zema, não aparecerem por lá. Como é que o senhor lê isso? O CIPEC foi um recado para que não é para você, ou seja, você dividir as forças, todo mundo ficar com o Bolsonaro, ou o senhor acha que o Valdemar da Costa Neto tinha falado já que é o Bolsonaro que vai decidir quem que vai ser o candidato se ele não for elegível? O CIPEC foi uma mensagem do contrário disso? Como é que o senhor vê? Cada um tem a sua opinião, né? A minha opinião é igual a do Mário Frias. Eu não vejo motivo para você colocar energia agora, né, numa questão de quem será o candidato a presidente em 2026, quando tem água para rolar embaixo dessa ponte. Né? O Brasil faz muito tempo já que as cortes superiores elas não estão muito preocupadas com as leis ou com a Constituição. Isso que eu estou falando aqui não é nenhuma fake news ou novidade, né? E a configuração do TSE vai mudar, já está mudando aos poucos. Então, aquela eleição que a gente viu em 2022, aquela covardia que fizeram de não permitir que o presidente Bolsonaro sequer pudesse fazer transmissões ao vivo a partir da sua residência, isso daí que ocorreu com a configuração de Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Fachin, isso vai mudar. Dos 7 juízes do TSE, 3 vêm do STF. Os 3 do STF que estarão lá em 2026 serão Cássio Nunes, presidente, André Mendonça, vice, e o terceiro seria o Toffoli, que não é aquele ministro dos mais ideológicos nomeados pelo PT. Então existe uma esperança de que a gente tenha uma corte mais balanceada e nesse ambiente, né, a gente consiga ter um cenário onde se faça justiça. Porque é inacreditável você transformar em tempo recorde um ex-presidente que não tem qualquer envolvimento com corrupção em inelegível por conta de se reunir com os embaixadores ou participar de um ato de 7 de setembro. Pelo amor de Deus. Né? Isso daí está na cara que é uma perseguição. E há instrumentos jurídicos para a gente corrigir essa injustiça, essa covardia. Então a gente acredita que essa nova composição do TSE, somado a alguns outros fatores internacionais, como por exemplo a eleição do Trump, que nós temos muita esperança que vai ocorrer 5 de novembro ainda esse ano, que isso tudo vai trazer o cenário propício para a gente reverter a inelegibilidade do Bolsonaro. E isso daí ocorrendo, você vai ver, para que a gente gastou tanto tempo falando de sucessão de Bolsonaro quando ele será o candidato? Então, o recado que o Mário Frias tentou dar ali, deu, né, no CIPEC, e eu concordo com a opinião dele, é de que é o Bolsonaro. E se não for o Bolsonaro? Se não for o Bolsonaro, será em quem ele indicar. A gente tem que ter confiança, não é idolatria no político. Flávio, de repente, poderia ser uma opção? Flávio Bolsonaro? Olha, se o Bolsonaro falar que é o macaco Tião, eu voto no macaco Tião. O cara tem quase 30 anos dentro daquela coisa ali chamada Congresso Nacional sem ter nenhum escândalo de corrupção. 4 anos de presidente da República. Começou sua carreira no Exército perseguindo o Lamarca nas matas do Vale do Ribeira. Olha, se essa não é a pessoa com a experiência correta
né, e que já provou que tem Deus no coração, né, suas boas intenções. Se não é essa pessoa que vai me orientar no meio político, eu não sei quem será. Porque não é uma briga pelo poder. Sentar naquela cadeira ali é ruim demais. Às vezes é engraçado que as pessoas, Luiz, até falam: ah, Eduardo, tem que ser você o próximo presidente. Eu agradeço, porque eu sei que ela faz isso com boa intenção, e depois eu pergunto para ela: que mal que eu te fiz para você desejar isso para mim? Porque não é um negócio bacana, não é legal. Você vai acordar de manhã, vai abrir o teu celular, você vai ver um monte de fake news, que você já vai ter que reverter aquilo dali. Depois você vai querer fazer o certo e vai ter gente querendo te bloquear por motivos e interesses totalmente escusos. Então é uma briga diária. Todo mundo vê o Bolsonaro, a foto dele antes de 2018 e a foto dele de hoje em dia, depois de sair da presidência. O cara envelhece 10 anos em 4, ou 20 anos em 4. E no meu caso, né, ainda tem filho pequeno que eu quero ajudar na educação, fazer crescer. Se, né, você sentar na cadeira da presidência da República, isso vai ser um problema. Então tem que ter um sentimento muito forte de patriotismo, de fé em Deus, porque para fazer o certo a pancadaria é grande. Então eu fico muito confortável e gosto muito de ter esse conforto, de ter o Jair Bolsonaro. Eu até não entendo, finalizando, como é que, por exemplo, os jovens do MBL queriam chegar e ter essa cadeira com tanta pressa. Por que pessoas como, por exemplo, o Dória ele poderia perfeitamente ser o presidente do Brasil. No primeiro mês de governador de São Paulo, o cara começa a tretar com o presidente. No primeiro mês de governador de São Paulo. O Moro é outro. Saiu atirando no presidente porque achou que era maior do que ele. Então veja só como é que a humildade é uma característica dos líderes, é uma característica dos vitoriosos. Se esses três grupos fossem humildes e reconhecessem, né, estivessem junto do projeto Bolsonaro, teriam chegado muito, mas muito mais longe. Com certeza. Já que o senhor está falando de contextos, né, vamos dizer assim, a gente tem percebido muito todo um questionamento aí sobre a direita permitida, direita limpinha, enfim. Eu queria perguntar sobre isso, porque a gente sabe também que ainda no CEPAC apareceu lá o Pablo Marçal, que é agora o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. E ele não chegou a subir, eu não sei se chegou a conversar ou não, mas o que apareceu, a gente conseguiu encontrar aí sobre os bastidores, é que ele ficou lá apenas cumprimentando as pessoas, foi visto apenas por um grupo, não chegando a ter uma projeção relevante. E eu queria perguntar primeiro a opinião que o senhor tem a respeito do próprio pré-candidato Pablo Marçal, e também como o senhor tem essa expectativa da candidatura dele no estado do senhor, tendo em vista que ele chegou para, de certa forma, balançar e mexer um pouco o xadrez político na próxima eleição municipal de São Paulo. O Paulo Marçal ele enxergou ali que existe um vácuo na direita, né? O Nunes não conseguiu abraçar essas bandeiras, ficou muita história de vai para lá, vem para cá com relação à nomeação do vice ou do próprio apoio do Bolsonaro. Eu sou um que era muito entusiasta, né, da candidatura do Ricardo Salles. Eu acho que teria sido sensacional se tivéssemos conseguido construir essa candidatura. Não vou entrar aqui no mérito porque que acabou não sendo o Salles. E o Pablo Marçal ele conseguiu de maneira inteligente enxergar que existe uma lacuna nesse meio. Então ele tenta se projetar como sendo o cara que vai preencher, né, essas questões da direita. Então ele tenta colocar ali proximidade, se colocando também como alternativa ao Melo Araújo na parte da segurança, a redução de tributos e impostos na parte econômica, que foi uma bandeira levantada pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes. E ele tenta, assim, se viabilizar para ser um candidato para receber esse chamado, vamos assim dizer, voto bolsonarista de São Paulo. Mas eu acho que o Marçal, em que pese ele ser um empresário de sucesso, ele carece um pouquinho de história, né? A política é um terreno onde existe fila, onde você tem que provar um pouquinho com a sua história que você tem os atributos e os requisitos para chegar àquele cargo. E a Prefeitura de São Paulo é dos cargos mais importantes do país, né? A cidade de São Paulo, ela produz mais do que todo o estado do Rio de Janeiro, do que todo o estado de qualquer outro estado. É o terceiro maior PIB do país. E aí eu pergunto, né? Poxa, onde é que estava o Marçal na eleição de 2022? Ele estava apostando nem Lula nem Bolsonaro, né? Onde é que estava ele na hora de se engajar nas bandeiras, né? Como, por exemplo, votar contra a manutenção da prisão do Daniel Silveira, de se posicionar a favor das velhinhas, né, que estão sendo presas agora.
Enfim, tiveram vários flancos, várias possibilidades de batalha dentro do campo político, em que eu, pelo menos, não vi a opinião dele. Então é difícil você avalizar alguém em cima da hora para sair ao cargo, né, um cargo tão importante quanto a Prefeitura de São Paulo. Eu acho que isso daí é o que ele carece. Ele certamente tirou muitas fotos dentro lá do CIPEC, porque as pessoas enxergam nele aquele cara que ajudou o Rio Grande do Sul. E aí tem que ser dado o devido mérito. Tá? Foi um bom trabalho dele, correu atrás, fez vaquinha, pressionou autoridades. E ali muitas pessoas se empolgam com o Pablo Marçal. Mas, mais uma vez, eu seria um pouco mais prudente, eu teria um pouco mais de pé atrás com relação a ele. Vamos estudar um pouquinho mais o passado, ver um pouquinho mais, e porque senão, gente, cada um que aparecer faltando 4 meses da eleição e a gente se empolgar e for com ele, poxa, não estou falando que é a mesma pessoa, mas é tipo uma Joyce Hossemann. Não estou falando que o Pablo Marçal é Joyce Hossemann, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu estou dando um exemplo bem extremo para as pessoas relembrarem que não basta você dizer que sou Bolsonaro, sou a favor dessa ou daquela pauta. Isso daí é mostrado com o passar do tempo, né? Com a pessoa sendo testada, né, com o passar do tempo. Eu acho que é mais ou menos por aí que eu escolheria um candidato. O pessoal tentando pegar carona, às vezes, de vez em quando, na fama de outros, né? Mas, deputado, um outro assunto agora. A Polícia Federal, ela fez um indiciamento do Jair Bolsonaro em relação aos presentes que ele recebeu lá na Arábia Saudita. O senhor mencionou essa semana... Ele não recebeu, Luiz. Foi o ministro da Minas e Energia que recebeu e trouxe para o Brasil. Mas tudo bem, eu entendi. Ou seja, mas a Polícia Federal criou uma narrativa até bastante intricada, misturando com outros inquéritos. Mas a questão é, o senhor falou essa semana que o senhor entraria em contato com o príncipe Mohammed bin Salman, que é um dos príncipes herdeiros lá da Arábia Saudita, ele é o primeiro-ministro saudita, ele é o líder de fato lá da Arábia Saudita. O senhor pediria para ele pedir de volta os presentes? Eu queria que o senhor explicasse melhor aí como que isso funcionaria e por quê. É uma atitude até bastante radical nesse fazer esse pedido, ou não? Não, sim, é uma atitude extrema, porque esperar serenidade e bom senso dessa Polícia Federal, que são as cadelas do Alexandre de Moraes, não dá mais. Né? Inclusive, eu falo para a Associação dos Delegados de Polícia Federal, que falaram que iam me processar da primeira vez que eu usei o termo cachorrinho do Alexandre de Moraes, podem ficar à vontade, tá? Vou continuar usando da minha imunidade parlamentar para dizer aquilo que vocês são. Né? Muitos policiais federais não concordam com essa conduta da Gestapo, que está sob o comando do Alexandre de Moraes. Mas eu gostaria, Luiz, aproveitando aqui que a gente tem uma boa margem de tempo com vocês da Gazeta, de resgatar essa história e explicar ela com alguns detalhes. O ministro Bento, de Minas e Energia, foi a Riad, que é a capital da Arábia Saudita, num evento sobre energia, e retornando ao Brasil, foi dado para a equipe dele 2 pacotes. Um dos pacotes acabou sendo detido no aeroporto de Guarulhos, porque o assessor do ministro acabou se enrolando lá na hora de falar com o fiscal da Receita, e o ministro já havia passado por essa parte da Receita, que estava indo fazer uma conexão, e não sei como, um outro pacote com presentes acabou ficando sob custódia do Ministério de Minas e Energia. Se eu não estiver equivocado, a história é mais ou menos essa. E depois de um ano na Receita lá de Guarulhos, é que começaram algumas tratativas para tentar desembaraçar esse presente e fazer ele chegar nas mãos do Jair Bolsonaro. Bem, o Jair Bolsonaro, um desses presentes pelo menos, ele nunca viu, tá? Hoje devem estar a cargo, devem estar sob custódia da Justiça. Outros, né? E é difícil você falar, porque nos faltam também alguns detalhes sobre esse caso, mas de maneira geral, esses presentes, quando eles chegam para o presidente da República, o presidente ele encaminha para uma comissão de servidores públicos que não são nomeadas pelo presidente da República. Essa comissão analisa se aqueles presentes são para o Estado do Brasil ou se eles são personalíssimos. Presentes personalíssimos, o presidente pode dispor deles da maneira que quiser. Ele pode tacar fogo, ele pode jogar no mar, ele pode dar para outra pessoa, ele pode vender, ele pode alugar, ele pode fazer o que ele bem entender. E no caso desses presentes dados ao presidente, né, de relógio, uma coisa ou outra ali, abotoadura, eles foram considerados personalíssimos por essa comissão. Então, não existe ilegalidade nenhuma
do presidente Bolsonaro dispor da maneira como ele bem entender desses presentes. Porque assim também foi feito com todos os ex-presidentes, Temer, Dilma, Lula, FHC, dentre outros. Então o presidente Bolsonaro estava em conformidade com a lei. No entanto, começaram, através de uma denúncia de um deputado do PSOL, a fazer uma investigação. O TCU mudou o seu entendimento com relação a presentes e colocou ali também no binômio o valor do presente. Se fosse um valor muito alto, deveria ficar com algum museu ou com uma fundação, enfim. Só que isso tudo foi depois, foi em 2023. Então é a primeira vez que a gente está vendo, não é nem uma lei penal, né? Porque o TCU não produz lei penal, ele produz instruções normativas, resoluções, mas é a primeira vez que a gente está vendo uma regra legal retroagir para prejudicar um réu. E a pergunta que eu faço é a seguinte: se o Bolsonaro não pode receber um relógio, por que que o Lula pode? Então, repare que assim, é muito simples eu falar para as pessoas. Em 2023, eu explicava para as pessoas esse caso, que é um caso de perseguição política. Em 2023, o deputado Rodrigo Valadares, ele fez uma representação à PGR contestando um relógio Piaget de cerca de 20 mil dólares, que o Lula usa até hoje, tá? Que foi um presente do presidente francês Jacques Chirac, por ocasião da comemoração dos 200 anos de relações Brasil-França. O Lula até hoje tem esse relógio. E o deputado Rodrigo Valadares perguntou para a PGR: olha, PGR, o Bolsonaro está sendo investigado por causa de um relógio de luxo que ele recebeu de um outro chefe de Estado. Por que que o Piaget recebido pelo Lula não pode estar sobre matéria de investigação também? E a PGR respondeu, sabe o quê? A PGR falou que contra o Lula era uma clara perseguição política contra o presidente. Então é inacreditável que isso aí esteja ocorrendo. Eu ainda destaco que o presidente Bolsonaro recebeu esses presentes fora de uma reunião protocolar, onde ocorre uma troca de presentes e onde pode ficar configurado um presente para os mais, né? Configurado um presente para o Estado brasileiro. O Bolsonaro sequer estava junto com Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, quando recebeu esses presentes. Então são vários argumentos para serem utilizados, não é que tem um ou dois, não. Tem um mar de argumentos jurídicos que estão sendo desconsiderados para fazer essa perseguição política. E o resultado disso vai ser que as pessoas vão ficar mais indignadas. Me chamou a atenção, lendo uma parte desse relatório da Polícia Federal, que eles têm até uma conversa do Jair Bolsonaro, acho que com um advogado dele, e ele falou, não, lê isso aí direitinho, mas eu acho que a gente tem o direito de ficar com eles. Então parece até... a minha impressão foi que eles têm a evidência que até inocenta o Jair Bolsonaro para ele falar que ele acreditava que ele podia ficar com aquilo ali. A pegadinha do TCU é que em 2016 eles mudaram lá umas linhas falando que esse presente, os presentes muito caros, não poderiam ser personalíssimos, né? Mas a impressão que eu tive lendo os diálogos é que o Jair Bolsonaro ele realmente tinha convicção de que aquele era um presente para ele, não era um presente para o Estado. É isso mesmo? Ele agiu de total boa-fé. Existe uma comissão de servidores públicos que fazem essa designação para saber se aquilo ali tem uma natureza pessoal ou se tem uma natureza de Estado. E eu pergunto, né? Será que o Estado do Brasil tem um braço para utilizar um relógio? E o presidente Bolsonaro ainda devolveu todos os presentes que ele ganhou. Ele ganhou um fuzil da produtora do Emirados Árabes Unidos, a Caracal. Ele devolveu pistolas de produtoras estrangeiras, várias outras coisas. Por quê? Porque ele não faz questão disso. Os presentes viraram um problema para ele. Ele falou, olha, se virou problema, vamos se desfazer de tudo. Não preciso para viver de presente nenhum. Não quero uma vida luxuosa. Ele está muito bem com o G-Shock dele no braço, que todo o Brasil sabe que ele usa. Só finalizando, Desirê, antes de passar para você, como uma maneira extrema, eu fiz um apelo na entrevista que eu dei ontem para a CNN para o Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, para pedir de volta esses presentes. Porque eu tenho certeza que ele nem sabe que isso tudo está acontecendo. Ele quis fazer um aceno, um agrado para o presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro, e isso está tentando se transformar uma narrativa esdrúxula, eu sei, mas estão tentando transformar isso num caso de corrupção. Então, se possível, eu gostaria que o Mohammed bin Salman pedisse de volta esses presentes e eu estou para oficiar a Embaixada da Arábia Saudita sobre esse caso.
Excelente, deputada. É muito bom ouvir isso. Eu até peço desculpa de querer fazer mais uma pergunta. Eu sei que o tempo do senhor é bem apertado, mas é porque a gente tem percebido notoriamente uma perseguição. A gente tem analisado isso, inclusive é o tema da nossa live de hoje. Mas para corrigir esse problema, como solução para o que a gente está vivendo, tudo indica que em 2026 a gente vai ter que ter um Senado que esteja mais favorável para fazer esse contraponto aí, que é exatamente de forma mais republicana possível ao ativismo judicial que a gente está vendo. Mas a questão é a seguinte, que saiu, né, como uma possível estratégia é que em 2026 toda a sua família, vamos dizer assim, esteja engajado para se candidatar ao Senado. Saiu, inclusive, que o seu irmão, Carlos Bolsonaro, que apenas tem sido vereador, que ele possa sair ou por Santa Catarina ou pelo Mato Grosso, e dentre outras pessoas próximas, inclusive até a Michele Bolsonaro saindo também ao Senado pelo Distrito Federal. E eu queria saber se isso realmente tende a ser estratégia de vocês, se é uma perspectiva possível, mesmo não sendo no estado de origem, como no caso do seu irmão Carlos. Olha, Desirê, sobre o Carlos, eu não tenho confirmação nenhuma e eu vou ser bem sincero, eu acho até difícil, posso estar enganado, porque não participei de tratativa nenhuma, isso pode perfeitamente estar ocorrendo na minha revelia. Mas eu te falo, conhecendo um pouco do Carlos, eu vejo com estranheza isso daí. Porque você antecipar tanto um debate para senador, quando a gente tem agora à frente uma eleição municipal, que vai ser o termômetro para 26, eu acho estranho, porque vai ter muita água para rolar embaixo da ponte até você bater o martelo com relação a essas candidaturas para o Senado. E botar o Carlos em outro estado, não sei, não sei. Eu estou achando isso tudo muito estranho. Amanhã eu vou ter a oportunidade de estar com meu pai, posso até conversar com ele sobre esse assunto. Mas sim, a Suprema Corte está fazendo com que a direita coloque a sua energia muito forte no Senado para corrigir essa injustiça feita principalmente com as pessoas presas no 8 de janeiro. Inclusive, eu aproveitei o CIPEC, que é o maior encontro de conservadores da América Latina, né, do mundo dos Estados Unidos, mas da América Latina, o nosso CIPEC brasileiro aqui, eu coloquei essa pauta. Então, vai virar pauta na eleição de 2023, 26, se a gente não tiver sucesso na anistia, o projeto de lei de anistia, de relatoria do deputado Rodrigo Valadares, vai virar pauta se o candidato a senador votaria ou não impeachment de ministro do STF. Não vai ter muito como fugir disso daí. E é claro, vendo a injustiça que ocorre contra, né, esses, desculpa aqui, pobres coitados do 8 de janeiro. Justiça que ocorre contra o Jair Bolsonaro, contra o Silvinei Vasquez, Felipe Martins, Daniel Silveira e vários outros. É claro que a gente vai querer colocar senadores ali para puxar esse poder para dar um freio no STF. Que já existe uma maneira de dar um freio no STF. A teoria dos freios e contrapesos constitucional foi pensada para que o Senado pudesse dar esse basta. Mas a gente está vendo que no Senado, o Rodrigo Pacheco, ele não vai pautar nenhum desses pedidos de impeachment de qualquer ministro do STF. Vamos ver o que acontece com a eleição do próximo presidente do Senado, mas eu não seria tão esperançoso ainda assim. Tá? Sendo bem sincero, a gente vai precisar mudar bastante a composição, né, do Senado e temos que aproveitar 2026 porque será a maior renovação possível do Senado. Em 2026 a gente vai votar a renovação de 2/3 do Senado. Então vamos ficar de olho e eu acho que passando a eleição de 2024 a gente já pode começar a tratar essa matéria em um estado ou outro para preparar, para não ficar fazendo tudo em cima da hora como por vezes acontece. Preparar as candidaturas ao Senado em 2026. Deputado, eu vou pedir para o senhor mandar uma mensagem para o leitor da Gazeta do Povo, mas antes eu queria pedir aqui a atenção do nosso telespectador. Quem está assistindo essa live, ela é gratuita, mas para você ajudar o nosso programa aqui, se você assinar a Gazeta do Povo, você está ajudando o programa Assunto Capital e um time feraça de colunistas, de jornalistas, e isso tudo é praticamente de graça. Você paga R$1 por mês nos primeiros 3 meses e não é que nem imposto, você cancela quando quiser, mas eu tenho certeza que vocês vão ficar com a gente aqui. Eu queria passar ao deputado aqui. Deputado, o que o leitor, o que o nosso telespectador ele tem que ficar de olho, o que é importante ele fiscalizar, ele ver o que está acontecendo aqui na nossa política com a nossa direita aqui no Brasil?
Primeiro de tudo é ter consciência de que o flanco político ele é só um dos flancos de batalha dessa guerra que a gente está travando. Eu acho que até mais importante do que a política é o cultural. É aquilo que fica dentro dos cinemas, da literatura e também dos meios de comunicação. Muita gente vem para mim e fala: Eduardo, eu gostaria de ajudar mais. Como é que eu faço para ajudar? Olha, o país que a gente quer começa na nossa casa. Você tem filhos em casa? Você está vendo o livro escolar, do que eles aprendem na escola? Você está conversando com eles? Porque eu, por exemplo, quando eu estava no segundo grau, o atual ensino médio, minha sala inteira saiu a favor do MST e achando que o Lamarca e o Marighella eram heróis. Como é que eu me desfiz disso daí? Foi dentro de casa. Quando eu cheguei em casa e falei: poxa, pai, esse Lamarca aí, pô, o cara era legal mesmo, hein? Ele falou: como é que é? Ele chegou, me conversou comigo e a gente conseguiu ver um outro lado da história que não só o lado do meu professor de geografia esquerdista. Então é por aí que eu começaria. E mais do que isso, não sejamos imediatistas. A gente não precisa resolver o problema do mundo inteiro ontem. A gente vai viver até os 80, 90, 100 anos de idade, talvez. Olha quanto tempo pela frente a gente ainda tem. Então não vamos pensar só em 2024, em 2026. Vamos pensar em 2030, 2034. Fazer igual os americanos, que tem think tank, que tem CPEC, que tem várias armas nessa guerra cultural. Eu gosto muito de falar da Heritage Foundation, que é um think tank, um tanque de pensamentos, porque eles têm um orçamento anual de 200 milhões de dólares. Eu acho que nada disso vem do meio público, é tudo de doação. Então, olha que importante. A maioria dessas doações são doações de 50, 30, 20 dólares daquela tiazinha do SAP, lá do interior do Iowa. Então, quando vocês falam aqui, Luiz, Desirê, sobre assinar a Gazeta do Povo a um custo tão baixo, que eu tenho certeza que está acessível para a maioria dos nossos telespectadores, já é um meio. Eu fazia isso, gente. Graças a Deus eu tenho um bom salário. Eu lembro uma vez que eu botei lá R$ 600 na Brasil Paralelo. Eu nem olhava os conteúdos exclusivos que tinha, que chegavam no meu e-mail, por falta de tempo, né? Adoraria. Eu assinava tudo quando era coisa do Terça Livre. Gazeta aqui do Povo, vou dar uma olhada aqui no QR Code para colocar minha assinatura lá. Vai ser R$ 1, R$ 2 por mês ou por dia, sei lá. Mas já vai ser uma ajudinha para vocês. Porque no final das contas, Luiz, Desirê, eu sei que vocês têm contas a pagar. E eu sei que provavelmente vocês ainda terão problema dentro da justiça e vão precisar de advogado. Então, você tendo toda essa estrutura, te dá mais meios de ação. Foi por isso que eu comecei a fazer o lançamento de cursos, inspirado, obviamente, no professor Olavo de Carvalho, como uma maneira de você fazer uma doutrinação voluntária e salvar as pessoas da esquerda, mas também para me dar meios de ação. Vocês veem, eu numa semana eu estou no Parlamento Europeu na Bélgica, na outra eu estou nos Estados Unidos, daqui a pouco eu pingo lá na Argentina, faço um bate-volta às vezes no Oriente Médio. Vocês não sabem como é que é cansativo isso daí. E agora a gente está conseguindo expandir esses meios de ação graças a esses cursos que eu estou fazendo. Então, se eu fosse dar um conselho a vocês, primeiro, quem é que está gritando mais alto no seu bairro? É você ou é a feminista do cabelo roxo? E segundo, não seja imediatista. Ajude as iniciativas de baixo custo de pessoas que você confia. No caso, fica o conselho aqui para a Gazeta do Povo. É isso aí. Obrigada. A gente já sabe que o senhor está com o tempo apertado. A gente agradece imensamente a atenção. O senhor tem agora que votar, inclusive, a reforma tributária. Inclusive, a gente teria muitas perguntas para fazer, mas a gente vai ficar em contato. Espero fazer essas perguntas depois para a gente apresentá-las no jornal. Claro, para os nossos assinantes, que vão ficar muito felizes em receber aí essas informações que o senhor tem para dizer. Bom trabalho, muito obrigada. Se eu pudesse, eu consigo fazer um parênteses aqui de 3, 4 minutos, Desirê, com relação à reforma tributária. A gente está discutindo vários temas. Olha só como é que é importante você ter um partido grande, com uma grande bancada. A depender do número de deputados federais que esse partido tenha, ele pode fazer aquilo que nós chamamos de destaques. Então, o que provavelmente vai ocorrer hoje? O PL vai votar contrário a essa reforma tributária, porque a gente não quer dar mais dinheiro para o Lula ficar gastando por aí. A gente sabe que não é uma necessidade do país, é uma necessidade do Partido dos Trabalhadores, ou dos pseudo-trabalhadores, ter mais dinheiro para gastar. E quando é vencida essa parte, né, provavelmente a gente não vai conseguir ter sucesso em rejeitar a reforma tributária, mas aí vem os destaques. O PL, com o número de deputados federais que nós temos, a gente tem direito a 4 destaques. O que é isso? A gente vai poder pegar, por exemplo, a questão das armas
e revogar o artigo ou o inciso da reforma tributária que pretende proibir praticamente ou dificultar o crédito tributário para quem tenha comércio de armas, lojas, clubes de tiros, fabricantes, importadores, exportadores, dentre outros. O outro ponto que a gente está tentando ver é de dar a possibilidade, né, do vinho ser tratado como alimento, tal como ocorre na Espanha. E isso viria em um bom momento, porque no Rio Grande do Sul, que foi muito afetado pelas chuvas, estão os principais produtores de vinho do país. Tem um pouquinho ali na Bahia também, né, Pernambuco, ali em Juazeiro, Petrolina, mas o principal está no Rio Grande do Sul, está em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Dentre várias outras questões, questão das construtoras, de você conseguir reduzir os tributos para as construtoras, mas, infelizmente, nós só temos 4 destaques. Se nós tivéssemos mais deputados do PL, talvez nós tivéssemos 6, 7 destaques. E aí a gente conseguiria reduzir os danos dessa reforma tributária. Então, são questões que estão em jogo. Quanto maior a nossa bancada, melhor. E, Deus quiser, um dia a gente retornará com alguém de direita na presidência da República, não só para dar anistia, mas também para que não fosse sequer discutido uma reforma tributária que aumente os tributos ou ideologia de gênero para as escolas brasileiras. Obrigado, Gazeta do Povo. Muito obrigado, deputado. Agradeço demais a presença, boa votação. E a gente segue aqui explicando um pouquinho melhor o que o senhor estava um pouquinho mais se aprofundando em outros assuntos que o senhor começou a puxar, que a gente vai falar com o nosso telespectador. As portas estão sempre abertas para o senhor aqui. Obrigado. Fiquem com Deus, Luiz e Desirê. Até logo. Mas é isso aí, né, Desirê? Uma coisa muito importante aqui, primeiro essa questão da reforma tributária. A gente não sabe ainda qual que vai ser a alíquota do imposto de renda, dos impostos, o imposto sobre o valor agregado, o imposto sobre consumo. A gente ainda não sabe ainda o que os deputados estão votando, eles estão regulamentando agora aquela reforma tributária que foi aprovada no ano passado, mas mesmo com a regulamentação, a gente ainda não sabe direito quanto que vai ser de imposto, se vai ser mais de 27,5% que a gente já paga, ou se eles vão conseguir que seja menos. Há um esforço muito grande da direita ali no parlamento tentando diminuir essa alíquota de impostos. Porque o que é o governo do Partido dos Trabalhadores? É o partido gastão, ou seja, na verdade é uma visão de mundo, né? A esquerda acha que o Estado ele tem que ser o indutor do desenvolvimento. Então ele vai gastar para tentar estimular a economia ao máximo. Mas a gente sabe que essa fórmula já não funciona mais. Ela já foi completamente esgotada durante o governo da Dilma Rousseff. Mas o governo Lula continua com essa história. Ele quer substituir o presidente do Banco Central para poder diminuir os juros. Não tem nenhuma preocupação com o aumento da inflação, a desvalorização da nossa moeda. Então, infelizmente, a gente está à mercê desse governo esquerdista, com essa visão equivocada, desenvolvimentista do mundo, que não deixa as empresas prosperarem, os empresários criarem mais empregos. Não, ele deixa a gente numa situação de pobreza para depois lá dar um Bolsa Família, depois dar alguma esmola para a gente. Infelizmente não tem... Vai passar aí o que a gente chama de tratolira, né? O rolo compressor, vai ser aprovado provavelmente lá na Câmara a regulação da reforma tributária, e depois vai ser uma outra briga por meio de leis complementares definir os detalhes dessa lei. Desirê, se estiver aqui comigo, eu também queria perguntar aí a tua opinião sobre essa questão do processo. Acho que a gente seria interessante a gente falar, aprofundar um pouco mais quais vão ser os próximos passos desse processo dos presentes que teriam sido enviados aí para o Jair Bolsonaro. Esse inquérito ele foi relatado, pela Polícia Federal e entregue ao Supremo na semana passada. Nessa segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes tirou o sigilo sobre ele, e agora ele segue para a PGR, para a Procuradoria-Geral da República, dar um parecer sobre esse inquérito da Polícia Federal.
E a gente lembra uma matéria aqui do Renan Ramalho, da Gazeta do Povo, ele mostrou que para a PGR poder denunciar o ex-presidente Jair Bolsonaro, ela vai ter que ir contra uma decisão da própria PGR. Qual que era a decisão antiga da PGR? Que não cabe, primeiro, não cabe ao Supremo investigar essa questão dos presentes das joias, que já corria lá em Guarulhos, em São Paulo, uma investigação com mais de 5.000 páginas da Polícia Federal sobre essa questão das joias. Então, cabia à Justiça de São Paulo fazer essa investigação. A gente lembra que tem um certo presidente aí que escapou de diversas condenações, porque o processo caiu na instância errada, segundo o Supremo, né? Então, a própria PGR falou que a instância está errada. A PGR falou que não existe nenhuma forma de ligar. Primeiro falou que não tinha competência, depois falou que não tem como ligar, como a Polícia Federal está querendo fazer, essa questão das joias, dos presentes, com as acusações de associação criminosa contra o presidente Bolsonaro, de, por exemplo, querer provocar um golpe de Estado ou estar ligado àqueles protestos do 8 de janeiro que resultaram aí em quebra-quebra. Então é muito frágil essa alegação nessa narrativa que a Polícia Federal está construindo, né? Então são diversos fatores que mostram aí que não deveria ficar no Supremo. E o terceiro fator também, que o Bolsonaro e os outros 11 que foram indiciados, eles não têm foro privilegiado, então não tem razão de ele estar lá no STF. Exatamente. Deixa eu só emendar aqui, você tocou numa coisa interessante, Carla, que assim, até a gente trouxe a análise de vários juristas, né? Ontem teve aqui no Fórum dos Autos, da Gazeta do Povo, a gente já está sabendo, né? Fabiano Barroso, Emerson Grigoletti, Deltan Dallagnol, e eles trouxeram aí toda uma série de irregularidades que a própria Polícia Federal incorreu nesse inquérito. Então, existem muitos detalhes, vamos dizer assim, que não estão corretas nesse processo. A gente sabe que houve, além dessa questão que o próprio Bolsonaro ele já não tem mais foro privilegiado para estar no STF, isso a gente percebe que não estava na íntegra toda a prova da conversa ali entre que foram apresentadas sobre Bolsonaro. Era uma conversa entre ele e o seu advogado, existe um sigilo profissional que é também resguardado, o que também não foi considerado nesse caso. Outro problema, é necessário, pelo artigo 192 do Código de Processo Civil, que tem aí uma necessidade de ter uma tradução juramentada, trechos em inglês foram colocados ali sem qualquer tipo de cautela. Então, tudo isso faz a gente perceber que, de fato, é muito delicado isso. Antes de entrar no programa, inclusive, a gente traz para vocês aqui que estão nos assistindo, que o próprio Eduardo Bolsonaro comentou conosco que ele acredita que isso não deve seguir, porque realmente carece muito de fundamentação jurídica, tanto na questão formal como na questão do próprio mérito. Então, a gente torce aí para que isso seja resolvido da melhor forma possível. Só fazendo um adendo também, Cabo, que você já emendou um assunto no outro, para a gente aproveitar melhor o tempo e também trazer maior quantidade de informações para os nossos ouvintes, mas é importante a gente trazer que a reforma tributária que está sendo votada agora, discutida agora, né, ela tem como principal problema uma ausência prévia de uma reforma administrativa. Isso é o que a gente sempre analisa, porque não tem como a gente pensar em reduzir o tanto de imposto que a gente paga no país, se o Estado também não se conformar de uma forma mais enxuta, a fim de que a gente tenha um custo menor do Estado. Pelo contrário, o que a gente tem percebido nesse atual governo é um governo realmente gastador, que tem ampliado aí os seus tentáculos para conseguir entrar cada vez mais no bolso do contribuinte, independentemente de onde ele esteja. Inclusive, cabe a gente trazer aqui também que a gente conhece como é que funciona o Brasil. A gente sabe que existem grandes empresas, na verdade não são empresas, são associações, são grupos, né, que fazem lobby
E esse lobby que é feito aí no Brasil, geralmente acabam contribuindo para grandes empresas, deixando com que pequenas empresas ou as pessoas ali que trabalham com varejo, inclusive as pessoas que trabalham com serviço, prestadores de serviço, que é a grande maioria dos profissionais do Brasil, acabem não tendo essa estrutura de lobby para negociar aí com os parlamentares, enfim, e acaba que são os principais a serem prejudicados. A gente comenta que nessa possível reforma tributária, o que tem ficado em jogo é, de fato, o problema dos pobres pagarem cada vez mais, mas é porque, de fato, os pobres, vamos dizer assim, de uma forma, a grosso modo, não têm ali o seu lobby organizado para defender que o seu trabalho seja ali preservado. Então, é possível, sim, que aumente tanto a carga tributária para produtos, quanto principalmente para serviços, o que, infelizmente, deve fazer com que a gente tenha também um desinvestimento na economia e, infelizmente, um aumento no desemprego. É o que a gente quer que não aconteça, né, Carla? Infelizmente, a gente não tem como controlar, mas a gente espera que, através da atuação desses parlamentares, inclusive com o próprio Eduardo Bolsonaro que estava aqui, a gente consiga ter essa reversão e minimamente uma legislação aí complementar à reforma que foi aprovada, especificando de forma mais detalhada, mas que possa preservar empregos e principalmente a economia do país, o investimento nacional. Você vê como que vai ser a luta, né, dessa questão dos lobbies. Por exemplo, explicando aqui, pegar uma coisa que foi bastante falada nesses dias, a questão da carne. A ideia, o debate de ideias era: vamos colocar a carne, a proteína animal, como item da cesta básica, que tem uma alíquota de imposto mais baixa. Se você pega e coloca a carne como no imposto mais baixo, o que tem que fazer? Tem que aumentar o resto dos impostos dos outros produtos para que aquela carne fique subsidiada. Então você tem uma briga: a carne é produto básico, não é produto básico. Se ela entra na cesta básica, se eu não me engano, o cálculo era que o imposto em geral ele teria que subir quase 0,5%, ou seja, uma elevação muito alta. Aí até esse discurso acabou sendo vencido. E você tem parlamentares de todos os lados defendendo um setor ou outro. A gente viu até o próprio Eduardo Bolsonaro falando do vinho, aqui o vinho tem que ser, não sei se ele falou na cesta básica, mas tinha que ser um item de alimento, ou seja, para ele não entrar no imposto do pecado. Como que você diminui essa alíquota geral de imposto? Você coloca menos imposto menos produtos naquela faixa que não é taxada e aumenta o número dos produtos no imposto do pecado, que recebe aquele imposto muito mais alto, porque a sociedade, por questões culturais, acha que aquilo tem que ser mais taxado. Então você tem uma briga ali no parlamento: quem que vai ganhar? Uma empresa que faz mais lobby, ou um ramo que faz mais lobby, e a outra que faz menos lobby. O que tem por trás disso? O que como que o Partido dos Trabalhadores, esse governo, vê imposto? Vê como redistribuição de renda. Ele acha, por exemplo, o governo, que você tem que taxar certos produtos ou os mais ricos para pegar esse dinheiro e dar para os mais pobres. Ele quer, de forma artificial, tentar corrigir problemas sociais. Mas ele não vê também, e aquela pessoa que trabalhou e não concorda em fazer essa correção social, com o Partido Novo, acha que imposto é roubo, qualquer tipo de imposto. É claro que é uma visão mais radical, mas é aquela visão paternalista do governo, né? O governo vem aqui e resolve tudo para mim. Esse que é o problema, e a gente vai ver muita briga de lobby disso lá no Congresso ainda, né? Com certeza, Carla. E o triste disso é que a gente sabe que essa perspectiva esquerdista, né, que busca de forma, que nem você falou mais cedo, de forçar a economia para que os pobres possam receber dos ricos, isso na verdade é completamente fora de questão, porque na verdade é uma irracionalidade, isso não acontece na realidade, porque é muito simples, aqueles que investem, aqueles que são ricos, eles que vão gerar empregos, e se eles deixam de investir, naturalmente vão faltar empregos, e as pessoas que têm emprego e que uma vez têm a perspectiva de irem crescendo e têm a perspectiva também de abrirem empresas, elas passam também a ser consideradas ricas. E se elas vão crescendo e já são tolhidas ali da sua perspectiva de crescimento econômico, não tem como ter nenhum incentivo positivo
para a economia crescer. Então, é uma concepção já vencida, a gente sabe que isso em nenhum lugar do mundo tem funcionado, e é impressionante como a gente vê isso acontecendo, inclusive na própria Argentina agora. Qual que é o caso? A gente vê que o Milei entrou exatamente depois de sucessivos fracassos de governos da esquerda que acabaram com a economia da Argentina exatamente por tentar tanto aumentar impostos quanto gerar cada vez mais assistencialismos que, assim, fez com que a moeda fosse completamente desvalorizada, os incentivos para a produção fossem completamente inócuos e principalmente a fuga do capital estrangeiro, porque a gente muitas vezes pode até achar que quando tem dinheiro internacional investindo, pode se parecer que estão ali tentando roubar do país, roubar as suas matérias-primas, a sua qualidade, enfim, para tentar levar para fora. Mas é óbvio que isso não acontece, porque antes deles pensarem em investir, eles vão poder escolher qualquer lugar do mundo para isso. Sabendo que é uma economia emergente, eles vão buscar levar recursos para esses lugares, gerando, em consequência, empregos, negócios, e fazendo com que essa economia também tenha mais dólar ali gerando, fazendo com que essa economia seja maior valorizada também dentro e fora do país. Então, quando a gente vê uma fuga de capital estrangeiro, isso é péssimo. A gente percebe como também vai desvalorizando todas as empresas nacionais, a gente vê isso também com reflexo na Bolsa de Valores, mas é uma abordagem sistêmica. Inclusive, recentemente a gente viu a quantidade de vezes que o presidente da República ousou mencionar, apenas a fala dele, que ele não estava ligando para esse tipo de correlação econômica, e a gente percebe que isso traz um impacto muito grande, porque além da insegurança jurídica de um país, que a gente não sabe o que vai acontecer com essa reforma tributária, principalmente a transição, porque ela é muito perigosa, porque imagina a pessoa investindo no Brasil sob um regramento tributário. Durante um período de mudança, ele não vai saber se ele vai poder investir, se ele vai ter que deixar esse dinheiro parado como capital de giro, porque ele não sabe se esse dinheiro vai ter que ser usado para pagar um imposto maior no futuro. Isso faz com que tenha uma instabilidade econômica muito grande. Então, tudo isso é muito preocupante. A gente não pode ignorar a responsabilidade atual do nosso parlamento em buscar uma reforma tributária que seja realmente pé no chão, para que a gente não sofra como tem sofrido tantos outros países da esquerda. A gente espera que, a exemplo da economia da Argentina, em que o Milei foi lá e começou a ter um maior controle de gastos públicos, a gente também tenha essa perspectiva aqui no Brasil. Mas, infelizmente, com o governo do PT, não é o que a gente percebe. O que realmente a gente vai ter que conseguir para fazer esse contraponto desse Estado gastador é um parlamento que vai ter que segurar as rédeas com relação ao que vai ser proposto nessa reforma tributária, né, Carlos? Com certeza, você falou bem a questão da Argentina, né? O que a gente vê na Argentina é realmente talvez até numa proporção muito maior que no Brasil, é o presidente Javier Milei tentando diminuir a participação do Estado na economia e na política. Ele já diminuiu a inflação mensal em 20 pontos percentuais, ela estava cerca de 25% de inflação por mês, agora está cerca de 5%, um pouco mais baixo. Ele está tendo superávites consecutivos, só que como que ele faz isso? Não é por mágica, ele está cortando o benefício social, ele está privatizando a empresa. E quando você olha aqui no Brasil, se você perguntar, e pelo menos 80% da população acha que é o governo que tem que, infelizmente, ele acha que o governo tem que resolver os problemas dele. Fala, a saúde está ruim, porque o governo não está fazendo nada. A educação está ruim, não, é culpa do governo. Essa estrada tá péssima, é culpa do governo. Ninguém pensa, não, tem que privatizar, porque aí vai aumentar a concorrência e o serviço vai melhorar. Em geral, o brasileiro não pensa assim. O brasileiro pensa, o que o governo vai fazer por mim? E eu acho que quando a gente vê lá os ventos da Argentina, a gente tem que pensar nisso. Será que a gente quer o governo resolvendo tudo para a gente mesmo? Porque vai ter um preço isso. Quem quiser, inclusive, olha lá na Gazeta do Povo, daqui a pouco a gente está colocando uma reportagem falando como que o governo vai taxar a sua herança.
como que o governo vai taxar se você for comprar uma casa, você vai ter que pagar imposto antecipado. É isso que estão discutindo lá no Congresso. Já já sobe uma reportagem sobre isso na Gazeta do Povo ali. Mas queria, a gente ultrapassou aí uma hora, Desirê, se puder finalizar aí com um comentário, que é a nossa grande live hoje aqui, que foi com o Eduardo Bolsonaro. Olha, eu estou muito feliz com essa perspectiva, né, da gente ter tido a presença do Eduardo Bolsonaro aqui conosco, porque afinal de contas a gente agora está no novo formato e a gente inaugurou ele em grande estilo. Agora a gente vai poder ter acesso a excelentes parlamentares, comentaristas, pessoas importantes em qualquer lugar que elas estejam. A gente tinha um estúdio onde a gente gravava de Brasília, a gente continua em Brasília, né, mas porque a gente tem acesso aqui, trabalhamos aqui em Brasília, temos acesso pessoalmente aos parlamentares, mas agora, para a gente fazer o nosso programa Assunto Capital, a gente vai ter essa perspectiva de poder conversar com mais pessoas. Acho que foi realmente brilhante a participação dele, porque saber diretamente da fonte aquilo que se escuta nos bastidores é sempre muito mais relevante, muito mais importante, e ouvindo dele que a Gazeta tem essa credibilidade para ele fazer questão de conversar conosco é algo que realmente nos honra. E eu volto a dizer, para você que está aí assistindo, é realmente muito importante que vocês assinem a Gazeta, divulguem para os amigos de vocês que também sejam assinantes, para que possam fomentar ainda mais o nosso trabalho, para que a gente consiga levar um jornalismo sério, atento aos detalhes que têm acontecido e, sobretudo, trazendo informação verdadeira, porque a gente faz questão de confirmar as informações que são trazidas aqui para melhor informar e subsidiar também as decisões que você, assinante da Gazeta, vai precisar para tomar as decisões da sua vida, inclusive com relação à reforma tributária que está para sair. E se você quer saber por que a Gazeta é um jornal diferente, eu vou pedir aqui para o Lucas colocar um vídeo do Rodrigo Constantino que vai explicar um pouquinho melhor da Gazeta do Povo. Olá, você está vendo aqui essa rua que eu estou andando? Podia ser qualquer rua do Brasil, mas não é, tem uma grande diferença. Eu estou nos Estados Unidos e aqui a Constituição vale. Aqui nós temos nossas liberdades básicas protegidas, principalmente a liberdade de expressão, tão ameaçada no Brasil. Mas agora o mundo todo já sabe disso. Aqui mesmo nos Estados Unidos, praticamente não se fala de outra coisa. Quando o assunto é América Latina, todos querem saber por que os brasileiros estão perdendo suas liberdades básicas. Felizmente ainda há no Brasil alguns poucos veículos de comunicação corajosos e independentes para defender essa nossa liberdade, para nos dar voz. E a Gazeta do Povo é um parceiro de longa data que há anos vem me dando voz e garantindo a defesa das nossas liberdades, vem sendo talvez o principal veículo nessa luta. Então eu te convido aqui da Flórida a assinar a Gazeta do Povo se você ainda não é assinante. O link está bem aqui embaixo do vídeo. De Flórida, Rodrigo Constantino. É isso aí, dado o recado do Rodrigo Constantino, a gente caminha aqui para o final. Eu queria agradecer a participação da Desirê, brilhante ideia de trazer aqui o deputado Eduardo Bolsonaro. Muito obrigado e obrigado pela sua participação, Desirê. Eu agradeço, Carl, agradeço você que assistiu até agora aqui.